Costurei aqui, emendei a parte da gola com a blusa, com a camisa, né? Aí por dentro ficou aberta aqui essa parte. Só teve um problema aqui nessa parte aqui, que eu tinha que costurar, né, com o tecido do lado direito, que é o lado do couro sintético. Aí olha o que aconteceu nessa parte. Enrugou todinho, porque ele gruda no pezinho da máquina e fica todo enrugado. Eu já troquei, já coloquei um de plástico, coloquei de metal, nenhum dos dois deu pra costurar essa parte. Então, eu não sei se eu vou conseguir desmanchar aqui. Eu vou tentar desmanchar, porque os pontos ficaram bem pequenininhos, ó. E eu não quero estragar o tecido aqui. Mas quando fecha a gola aqui pra baixo, não vai aparecer nada. Vou ver se eu consigo consertar essa parte. Aí, do outro lado, eu não costurei, ó. Eu vou fazer uns pontos à mão mesmo, pra não ficar enrugado, ficar certinho. E agora eu quero ver o que eu vou fazer pra fechar aqui. Eu acho que eu vou fechar à mão mesmo também essa parte. Se alguém souber como que costura o couro, né, sem ele ficar enroscando no pezinho da máquina, nem esticando. Porque mesmo ele não tendo quase nada de elastano, ele fica esticando e fica bem feio o tecido quando costura do lado direito. As costuras do avesso, ó, ficam todas perfeitas. É só usar uma agulha mais fina, uma 11, que dá pra costurar certinho. Então, aqui eu vou fechar na mão mesmo, vou dobrar 1 centímetro aqui e vou costurar fazendo pontos invisíveis. Pronto, já fechei aqui a parte da gola, aqui por dentro, fiz uma costura invisível. E aqui eu vou deixar sem acabamento mesmo, porque eu não vou conseguir passar na máquina e pra fazer na mão não fica tão legal. Então, já fechei aqui, também já fechei a barra. Fiz tudo na costura invisível, olha. Aí, deste lado fica assim, quase nem dá pra ver a costura. E do outro lado, fica somente umas marquinhas pequenininhas aqui. Que se você olhar rápido, parece que nem tem costura nenhuma aqui deste lado direito. Também já cortei o bolso. Vai ser um bolso pequeno mesmo. Esse bolso tem 12,5 de altura, 13 de largura. E aqui, para fazer a partezinha na diagonal, é 2,5 aqui de distância. Já tá com as margens de costura. Aí, já até alfinetei ele aqui para ver aonde eu ia colocar ele. Eu ia colocar um pouco acima aqui, não na metade da blusa, um pouco mais pra cima. Não sei se dá pra ver. Coloquei um pouco mais pra cima ele. Talvez eu vou colocar uma tampinha de bolso aqui, mas primeiro eu vou pregar os bolsos, depois eu coloco a tampinha do bolso. Aí também já é a hora de você medir aqui a parte da manga, pra ver se tá certinho. A minha manga ficou bem maior do que eu imaginava, então eu vou ter que cortar um pedação aqui e abrir um pedaço aqui, descosturar, pra fazer o punho. Então, eu vou fazer tudo isso, aí mostro pra vocês como ficou. Ah, e aqui por dentro, falta colocar os botões. Aqui eu já coloquei um botãozinho aqui na parte da gola. Já fiz o buraquinho aqui, do outro lado. Ainda vou abrir um pouco mais esse buraco aqui e passar uma costurinha pra não abrir mais o buraquinho aqui do botão. Então, eu vou medir aqui 8 centímetros, colocar um botão. Medir 8 centímetros, colocar um botão. Acho que eu vou colocar de 6 a 7 botões aqui nessa parte. Aí, do outro lado, você faz os buraquinhos dos botões, as casinhas, e faz o acabamento na casinha dos botões. Tá quase prontinha a nossa camisa. Coloquei aqui o bolso. Fiz essa costura toda à mão. Eu vou tentar passar outra costura no avesso, em cima dessa daqui. Como esse tecido é couro, né, então eu não consigo costurar do lado direito. Então, por isso, passei costura toda a mão. Também já coloquei a tampinha do bolso. Aí, como que eu fiz essa tampinha do bolso? Ó, aqui tá ela. Aqui tem 4 centímetros
e daqui até aqui tem 3 centímetros. Aí eu vou cortar 4 dessas. Pega 2 dela, põe do lado direito com o direito e passa uma costura aqui em volta. Depois do que você pregou o bolso, né? Igual eu fiz aqui, você pega e costura ela virada pra cima assim. Aí depois você vai colocar o botão aqui e vai fazer a casinha do botão aqui pra ela ficar fechadinha assim. Também já coloquei os botões aqui. Fiz as casinhas dos botões, só que ainda não fiz o acabamento nelas, só fiz em uma aqui. Eu já tenho aqui no canal ensinando a fazer este acabamento aqui. Vou colocar o outro bolso, fazer todo o processo que eu fiz do outro lado. Aí vou cortar os punhos e pôr os botões. Como eu não tenho botões iguais a esse aqui, ó, eu peguei de outro mesmo, que é transparente. Então, mesmo que ele não apareça, né, se ele aparecer um pouco, vai ser bem discreto. Ele é um pouquinho maior do que o outro. Então, eu vou fazer todo esse processo e mostro pra vocês como que ficou essa parte. Já costurei aqui a parte do bolso, a tampinha do bolso, coloquei o botão, fiz a casinha aqui do botão, mas ainda não passei o acabamento. Essa parte aqui, infelizmente, eu não consegui costurar na máquina, então eu tive que costurar na mão. Olha aqui os pontinhos todos feitos à mão. Porque o que eu tentei fazer na máquina deu totalmente errado. Ficou muito pequenininho e torto e ainda marcou o meu tecido. Fiquei bem chateada com isso. Então, foi bem difícil de fazer essa camisa por conta disso. Eu tive que fazer vários acabamentos à mão. Aqui eu já fiz a casinha do botão, ó, o acabamento nele. Preciso ainda fazer nas outras. No punho, eu cortei, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu cortei 10 centímetros de largura e medi aqui todo o comprimento do punho. Aí eu costurei normal mesmo, não fiz o acabamento embutido, igual eu tinha feito aqui na parte da gola. Eu simplesmente peguei e costurei assim, na parte do punho. E vira pra dentro. Como vai ficar abotoado, então não tem o perigo dele ficar fazendo assim, ó. Ele vai ficar retinho mesmo. Então, aí, antes de colocar a parte aqui do punho, eu fiz o acabamento aqui na parte da manga. Fiz a mão também, porque eu não consegui costurar na máquina. Aí, depois eu vou passar ainda o acabamento aqui por dentro. Fazer esse acabamento igual eu fiz aqui, sabe? Mais uma costura aqui nessa parte, pra ficar o acabamento melhor aqui na hora de fechar. Vou mostrar a outra manga. Aqui, ó, nessa outra manga eu já fiz a casinha do botão e coloquei o botão. E a costura que eu tô falando precisa acompanhar essa costura aqui pra ficar um acabamento bem legal aqui, continuando com essa costura. Então, eu vou fazer todos esses acabamentos e vocês vão ver como que vai ficar. Então, o vídeo é até aqui. Obrigado por assistirem e fiquem aí com o resultado dessa camisa maravilhosa.